Queridos, eu feliz, por pensar nisso, eu queria continuar também pensando naquela palavra que Deus tem colocado no meu coração a respeito de construindo os muros em volta da nossa família. A gente tem visto como as famílias têm sido atacadas, bombardeadas, o quanto de problemas, relacionamentos familiares, casamentos, e como a gente precisa construir em volta do nosso lar, do nosso coração, os muros que protegem, que nos guardam. E eu falei sobre quando a gente está com os muros caídos, como a gente se torna frágil a ataques do inimigo. E eu comecei falando sobre Neemias, que então Neemias ele ouve os relatos da cidade que havia sido destruída, os portões queimados, as muralhas caídas, e como aquilo então tornava aquela cidade vulnerável a ataques, saques, destruição. Aquilo fazia com que aquela cidade não tivesse nenhuma proteção. E eu comparei isso então às famílias que quando os seus muros estão queimados, os seus portões queimados, as muralhas caídas, como elas estão vulneráveis. Quando o marido está com seus muros caídos, um casamento, como ele é vulnerável, a mulher é vulnerável a ceder às tentações de uma traição. Como os filhos são tentados a ceder, a ir para o mundo, quando a família não está fortalecida, quando as muralhas não estão construídas. E pensando nisso, a gente tem orado pela família, a gente tem colocado os nossos joelhos clamando pelo nosso lar, pelos nossos filhos, pelo nosso casamento, solteiros aí por um relacionamento, para Deus guardar o coração, porque também os solteiros são atacados para que eles não possam gerar uma família. E eu queria continuar pensando, e de manhã eu falei sobre uma história e algo que Deus tem colocado no meu coração, a respeito de uma coisa que Deus ele trata como algo que é uma fragilidade, vamos dizer assim, mas que ele condena. Que ele olha e ele fala, olha, isso aqui eu não concordo, eu não aceito, eu não gosto desse tipo de atitude no meio do meu povo. E aí a gente já pode pensar, às vezes, é o pecado. O pecado é pecado, né? Isso aí Deus não gosta mesmo. Mas tem algumas ramificações que o pecado traz no nosso coração e algumas a gente acaba permitindo. E a gente tem, talvez, a desobediência que Deus reprove e outras tantas, mas há algo que Deus ele não gosta, que Ele não suporta e que Ele condena, que é a incredulidade no coração. Deus ele é muito enfático quando Ele vai tratar a respeito da incredulidade, da falta de fé. E Deus, você vai ver no Antigo Testamento que Ele ficava zangado com o povo. Ele falava, como é que esse povo não acredita em mim? E aí o povo duvidava que Deus ia dar alimento, que Deus ia suprir, e reclamavam de Deus. E aí quando foi para conquistar a terra prometida, eles duvidaram que Deus ia conquistar. E é por causa disso que eles peregrinaram 40 anos. Por causa da incredulidade de que Deus daria a terra. Então Deus é um Deus que olha para isso e Ele nunca concorda, Ele sempre fala, olha, por que vocês são assim? E a gente vai ver exatamente isso quando Davi conta o seu exército. Davi estava ganhando tudo no poder de Deus, derrubando o gigante no poder de Deus, mas um dia ele fala o seguinte, não, deixa eu contar quanto eu tenho de força no meu exército. E Deus fala, o quê? Você vai parar de acreditar em mim, vai contar. E aí Deus traz juízo. E aí quando você vai para outros momentos da palavra, lá no Evangelho, você vai ver que toda vez Jesus condena e fala, por que eu vou, até quando a geração incrédula? Até quando vocês vão duvidar? Até quando vocês não vão crer de todo o coração? E Jesus então vai também falar sobre isso, ao mesmo tempo que as pessoas que tinham fé, Jesus exaltava. E Jesus falava, olha, nunca vi fé assim em Israel. Jesus ficava feliz. Jesus falava, olha, a tua fé te curou, vai, a tua fé. E ele olha a fé daqueles amigos descendo pelo Jordão e fala, aquela fé dos amigos, ele fala, olha, você está perdoado. Então a fé sempre foi um motivo de louvor também, ao mesmo tempo. E eu queria ler um texto que vai trazer sobre isso, eu comecei de manhã e eu quero continuar agora à noite, que está lá em Marcos 9, 14. Abre a sua Bíblia em Marcos 9, 14. E eu quero falar sobre essa questão de fé dentro da nossa casa, para a gente viver o sobrenatural, os milagres de Deus no nosso lar. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, e a gente vai ler do 14 em diante. A palavra de Deus diz assim,
Ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus a um dos da multidão. Respondeu: Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então trouxeram, e quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível àquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar. E ele ficou em pé. Depois, quando Jesus estava em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus respondeu: esta espécie só sai com oração. Eu quero ler também o mesmo texto, só o finalzinho, que está lá em Mateus 20, 21. Porque eles vão perguntar, né? Por que a gente não conseguiu expulsar? E em Mateus vai dizer: porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tiverem a fé ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas esta espécie não sai senão com oração e jejum. Vamos orar de novo. Pai amado, querido Deus, nós estamos aqui reunidos e pedimos: Espírito Santo, vem falar ao nosso coração, como o Senhor tem falado ao longo desse culto, ao longo dessa peça, Deus, os louvores. Que Deus, nesse momento de adoração e contemplação, a Tua Santa Palavra possa penetrar o mais profundo do nosso ser. E o Senhor, Deus, venha trazer fé ao nosso coração e lance por terra toda incredulidade, toda dúvida, e a gente possa sair daqui crendo no poder do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Nós temos esse texto onde Jesus estava no monte orando com os seus 3 discípulos, que ele chama para perto. E ao descer ele vê uma muvuca, tem uma confusãozinha acontecendo, e ele vai chegar como para os seus discípulos e falar: o que vocês estão discutindo aí? O que está pegando? E eram os mestres da lei. E provavelmente o teor da discussão é o fato dos discípulos não terem conseguido expulsar aquele espírito que estava sobre o menino. Então os mestres da lei começam a debater, e talvez a discussão, a gente não tem o teor da discussão, mas provavelmente é o seguinte: vocês estão tentando no nome de Jesus. Não, porque a lei diz isso. E provavelmente eles estão tentando alguma justificativa. E eu estava falando de manhã que como talvez teria sido fácil para aqueles discípulos, ou até mesmo para os mestres da lei, dar uma resposta assim para o pai: olha, é o seguinte, o teu filho tem esse problema, mas não tem o que a gente fazer. Então assim, Deus abençoe, Jesus não está aqui, então vai para casa e você vai ter que lidar com esse BO, você vai ter que lidar com esse problema, porque a gente orou, mas não deu certo. Então é isso mesmo. Então você imagina o coração daquele pai que tinha ido com toda a expectativa e tinha sido frustrado. Como isso às vezes acontece com a gente, né? A gente começa uma campanha, a gente ora, tem gente que às vezes está orando há tempos por uma coisa, e aí a gente só que de repente a gente vê que as coisas não melhoram, não mudam, e aí a gente começa então a trazer algumas questões, a gente começa então a discutir conosco mesmo, com a nossa fé começa a discutir com a nossa razão, e a gente começa: eu acho que não é vontade de Deus para mim não. Eu acho que não é o que Deus quer, mas eu acho que é assim mesmo. Não, eu acho que eu vou ter que passar por isso. E a gente começa então a ser desanimado, e a gente ou deixa de lado aquele motivo de oração, ou a gente começa a deixar com que a incredulidade tome conta,
E a gente deixa de experimentar os atos sobrenaturais que Deus fala, que nada é impossível ao que crê. E isso surge no coração quando a gente deixa uma sementinha nascer, que é: se o Senhor tem poder. E aí eu falei assim de manhã que a gente ora com o pé atrás. Você já fez oração com o pé atrás? Olha, esse aí, ó, eu vou até orar, mas esse aí é só por Deus. Não é assim que a gente ora? Eu vou orar, mas é só por Deus. Como se não fosse sempre. Porque a gente já ora com o pé atrás. A gente já ora duvidando. Eu vou fazer, mas não sei se Deus restaura. Eu não sei se, no meu caso, não tem mais solução. Né? Então a gente já ora colocando um C. Mas a palavra de Deus vai ensinar que tudo é possível ao que crê. E Jesus vai falar assim: como assim se eu tenho poder? Tudo é possível. Josué orou e o sol parou. Maná caiu do céu. Mar vermelho abriu. O vento e o mar obedecem. A morte obedece. Eu falo que até hoje não tem recursos para levantar um homem paralítico. Você tem que amarrar, colocar coisa e ferro e tal, e tal, e tal. E não vai, porque é toda uma logística de conhecimento, de empenho e de mecânica. E Jesus fala: levanta, pega a tua maca e anda, porque tudo é possível. A palavra de Deus vai contra a física, vai contra as enfermidades, vai contra a lógica do sustento, que ele vai pegar e vai multiplicar, e vai trazer sustento de boca de dentro de peixe, e ele vai fazer milagres que a gente não consegue, porque tudo é possível ao que crê. E ele liberta, ele salva, ele perdoa. Só que aquele pai disse: me ajuda a crer. E eu falei de manhã que muitas vezes a gente precisa chegar para Jesus e falar assim: Senhor, eu creio, mas com o pé atrás. Mas me ajuda a ter fé, me ajuda a crer de verdade. Me ajuda a crer com os dois pés. Me ajuda a crer de todo o coração. Então a gente vai ver que o Senhor socorre quando a gente fala isso. Mas eu quero pensar no final desse texto lá em Mateus, o mesmo texto que vai dizer: porque a sua fé é muito pequena. Por que nós não expulsamos? Os discípulos chegam meio indignados. Senhor, a gente já tinha feito isso antes. A gente foi comissionado, a gente expulsava, foi no teu nome falhou. Né? A culpa é tua. Por que não funcionou com esse aqui? E Jesus vai falar: porque a fé de vocês é pequena. E eu queria pensar aqui não na situação da enfermidade, da possessão por si só, mas o porquê que aquele menino não havia vivido um milagre por causa dos discípulos. E Jesus está condenando aquele povo e os discípulos pela falta de fé. Pela falta de fé. E Jesus então está dando uma lição de que se nós tivermos fé, mesmo do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas, nós viveríamos no sobrenatural. Mas Jesus está falando o seguinte: nem do tamanho de uma mostarda vocês estão tendo. Porque se tivesse, moveria. Então Jesus está falando: olha, tudo é possível. Tudo é possível. Não seria nada impossível para vocês, se vocês terem fé. Mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. E sabe o que Jesus está querendo dizer para aqueles discípulos e ensinar a gente? Que há situações na nossa casa, na nossa família, aquilo que a gente começou a estudar semana passada, quando ele fala há castas, há um determinado tipo de situações, há um determinado tipo de demônios mesmo, de ataques que vêm contra nós, de situações que nós vamos viver, que nós não vamos conseguir vencer se não for através de jejum e oração. É isso que Jesus está querendo dizer: olha, vocês não vão conseguir, porque há lutas, há montanhas que só são movidas através da fé, só são movidas através de jejum e oração. Há situações na vida que não tem como ser vencidas de outra forma. E é isso que ele está dizendo para os discípulos: não tem como vocês conseguirem fazer a libertação no menino, porque esse tipo de situação só vai acontecer através de jejum e de oração. E Jesus quer nos ensinar que há muralhas e muros em volta da nossa casa, da nossa família, que nós precisamos levantar através da fé. Mas por que Jesus ele vai falar sobre oração e jejum? Porque ele está ensinando aqueles discípulos e está ensinando eu e você, que eu e você precisamos alimentar a nossa fé. Fé se alimenta. Sabia disso?
A fé, ela precisa ser alimentada. E quando você olha para o que Jesus está dizendo, ele está falando exatamente do que ele tinha acabado de fazer. Ele tinha ido para o monte orar, né? Ele tinha ido para o monte, ele tinha tido uma experiência com Deus. Deus havia se manifestado numa nuvem, falado com glória, e aí Pedro todo, né, quer fazer cabana ali para eles, ele quer ficar ali, e eles estão vivendo mover, e Jesus é transfigurado, a sua roupa começa a brilhar, os discípulos estão maravilhados, está acontecendo algo sobrenatural no monte. Eles estão buscando a Deus, tendo experiências com Deus, estão alimentando a sua fé, enquanto os outros discípulos estão debatendo de como e por que não expulsa. E às vezes a gente está deixando de alimentar a nossa fé e a gente está racionalizando e a gente está discutindo o porquê as coisas não estão acontecendo. E a gente começa a achar um monte de desculpa, um monte de respostas para a nossa incredulidade. Mas Jesus vai dizer o seguinte: você quer viver e mover montanhas? Você quer expulsar e quer vencer as castas que estão destruindo a tua casa? Você precisa alimentar a tua fé com oração e jejum. E quando Jesus ele fala isso, ele está querendo dizer exatamente o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11. Hebreus 11 vai dizer o seguinte: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem crê em Deus, busca a Deus, e Ele recompensa aqueles que o buscam. E você busca a Deus através de oração e de jejum. É assim que a gente busca a Deus, através da palavra de Deus. E Jesus está falando o seguinte: olha, se você quer alimentar a sua fé, se você quer ter a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que seja pequena, você vai mover montanhas. Você precisa viver em intimidade comigo. Se eu e você queremos ser um lar de fé, nós precisamos alimentar a nossa fé com intimidade com Deus, de termos experiências com Deus. E eu falo isso porque fé você alimenta através de experiências com Deus. Você não alimenta através de discurso. Você não alimenta a fé através somente de discussão. Você alimenta a fé experimentando o poder de Deus. É por isso que tem muita gente que se perde no seminário. Porque ele chega no seminário e ele começa a ouvir um monte de coisa. E ele começa a ouvir um monte de teoria e começa a estudar. E é bom, não tem nada de ruim. Tem as discussões boas. Mas acontece que quando a fé fica de lado, e a gente para de ter experiências, a gente para de crer no poder da palavra, a gente para de viver sobrenaturais de Deus. E é por isso que muita gente se perde. Porque a gente deixa e para de experimentar as coisas que Deus faz na nossa vida no dia a dia. E Deus, Ele quer que a nossa casa, que nós conheçamos o poder de Deus. A gente tem experiência com Deus. A gente possa alimentar através de testemunhos vivos do que Deus faz na nossa vida. E isso começa com oração. E eu quero te encorajar a você continuar orando. A gente falou um pouco disso semana passada. Mas a gente precisa, como cristão, como discípulo de Jesus, ter experiência com Deus. Saber que Deus fala e que Deus responde. E eu preciso aprender com a palavra de Deus que a gente precisa orar sobre todas as questões da nossa casa, sobre todas as questões do nosso coração, para que a gente possa desfrutar das respostas de Deus a cada semana, a cada mês. Às vezes a gente coloca uma oração. Ah, Deus, o Senhor precisa abrir o mar vermelho. Mas tem mar vermelho que se abre a cada 10 anos, tipo o cometa Harley. Mas Deus derrama da maná todo dia. E a gente precisa orar pelo mar vermelho, pelo milagre lá. Mas a gente precisa aprender a ver que Deus está agindo todo dia. E a gente vai experimentando todo dia. E todo dia, através da oração, através do jejum, eu estou alimentando a minha fé. Eu estou alimentando a minha experiência com Deus. Todo dia. Eu vou fazer 10 anos de casado. Cadê a guerreira? Essa merece um troféu, né, quando eu fizer 10 anos, dia 9 de junho. E daí eu falei, não, 10 anos de casado, tem que fazer alguma coisa legal com a patroa. E daí eu fui enrolando, eu já estava me perdendo, porque já passou alguns anos que eu consegui enrolar ela, mas nesse ano não estava dando muito certo, não. Falei, não, amor, então tudo bem, então vamos fazer um negócio, vamos fazer uma viagem. E pela primeira vez, depois de alguns anos, a gente vai sair
7 dias sem as crianças. Meu Deus. Jesus amado. Bênção, né, gente? Eu tô assim, eu tô num misto de preocupação e alegria, tá? Porque eu não sei o que é ficar 7 dias longe dos pequenos. Alguns dias, assim, eu já viajei, mas sem a Cinha também, eu confesso que está passando algumas coisas. Mas você acredita que aí a gente vai fazer uma lua de mel? Oh, coisa boa, né? Chega logo. E aí a gente estava programando e tal, só que aí a gente vai pegar um avião. E eu já voei, já tive experiência de voar de avião algumas vezes, mas você acredita que eu acho que é por causa dos filhos, eu tava com medo, pavor. Pavor, assim, eu falei, nossa, eu vou deixar um testamento, uma carta. Eu sou trágico, tá, gente? Eu vou deixar uma carta, eu vou deixar um vídeo gravado. E medo, o pavor. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim, mas eu acho que é o medo de ter os filhos, né? E eu falo, não, gente, eu preciso entrar com a bebê na igreja, né? Depois de uns 40 anos. Eu preciso, né, viver algumas coisas e tal, e pensando naquilo. E eu orei. E eu falei, Deus, me tira esse medo. Que coisa ruim, coisa chata. Eu não quero ter medo, eu nunca tive essas coisas. Sai pra lá, né? E eu orei. E aí, passado, acho que foi ontem eu estava orando sobre isso. Aí hoje eu falei assim na mesa, eu estava brincando sobre isso. Falei, ó, gente, tal, ó, mas vai ser... O Emanuel, de 3 anos, vira para mim na mesa e fala assim, e ele recita um versículo. Pai, não tenha medo, porque eu estou com você. E aí ele repetiu o versículo. Eu cuido de você. E naquele momento eu comecei quase a chorar. Eu falei, meu Deus, uma criança de 3 anos, recitando um versículo, para eu não ter medo, porque Deus está cuidando. Ele podia pregar hoje aqui, né? Deus respondeu uma oração. Na noite anterior, eu falei, Deus, eu não quero dormir com esse medo. Coisa ruim, coisa chata. E Deus respondeu o dia seguinte, através de uma criança de 3 anos. Quando a gente experimenta isso, querido, a nossa fé, ela vai lá em cima, ela é Deus, ele encheu o tanque. E ele fala, tá vendo? Você ora e eu respondo. Eu estou escutando, eu estou atento no que você está pedindo. Eu estou com você. E aí Deus, ele vai respondendo, e nós vamos experimentando, e Deus vai alimentando a nossa fé. E a nossa fé vai crescendo, e aquilo que era um cisquinho de areia vai ficando um pouquinho maior. Mas nós precisamos ter essa experiência de ouvir Deus, de experimentar do poder de Deus, dia após dia, semana após semana. Mas às vezes a gente passa meses sem ter uma experiência com o Senhor. Às vezes a gente passa dias sem ter uma experiência com Deus. Mas é porque a gente não está orando. É porque a gente não está jejuando. E aí a gente está distante do Senhor e a gente não está experimentando. E a nossa fé, ó, está vazia, está fraca. E a gente precisa levantar. Foi tão gostoso porque essa semana a gente passou orando. E de manhã, eu ouvi tantos testemunhos. Depois me conta, porque minha fé é alimentada por testemunho. Porque isso que eu faço, tem que contar testemunho aqui para alimentar a fé de todo mundo. E eu estava de manhã e o irmão falou, olha, a gente orou lá pela venda do carro e tal, e eu vendi o carro. Eu quis contar a bênção aí. Eu falei, oh, glória a Deus. Aí chegou a outra irmã e falou, lembra que a gente orou lá na célula pelo emprego do rapaz? Então amanhã, terça-feira, ele começa o emprego. E aí eu fui ouvindo essas respostas de oração e o meu coração, ele começou a ser cheio. E ele começou, a fé começa a brotar. E aí você tem experiência pessoal, você vê experiências acontecendo na igreja e você fala, Deus se manifesta no meio do seu povo. E aí você começa a acreditar. E aí você começa a buscar a Deus e Deus começa a responder. E você busca e Deus responde, você busca e Deus responde. E já não é algo que você... está no ar, mas é algo que você experimenta diariamente. E queridos, nós podemos experimentar isso em todas as áreas da nossa vida. A gente experimenta isso no sustento, a gente ouviu do Lucas semana passada a respeito de um óculos. Como Deus cuidou dele. E a gente vai poder experimentar de como Deus ele cuida. E ele responde orações singelas e pequenas. Sementinhas, do tamanho de um grãozinho. Contei de manhã que a minha esposa, quando a gente casa, a gente tem essas coisas, né? Ela queria fazer uma depilação a laser. A gente que é homem, a gente olha e fala assim,
Tem um Bic lá, né? Não resolve? É mais barato. Eu falei, amor, tem outras prioridades, vamos ver esse negócio aí e tal. E ela foi orar. E ela orou, acho que foi uma semana. Chega um irmão, e ele fala, eu e meu pai sentimos no coração. Ninguém sabia, porque isso é algo pessoal. A gente sentiu de dar uma oferta. E deram a oferta, era o valor da depilação deles. Aí, maridão, pode começar a orar aí. Né? Você já tem mulherada ali, Senhor, tudo. Quero ganhar tudo, né? Mas Deus, e sabe o que isso acontece? Quando eu alimento a minha fé, quando eu tenho experiências com Deus, através de oração, de jejum. Jejum eu passo fome física, mas eu alimento a minha vida espiritual. Quer alimentar a sua fé? O jejum, você tem fome no teu corpo, mas o teu espírito está sendo alimentado. Quando a gente vai vendo e a gente fala assim, Deus cuidou de coisas tão pequenas. Deus respondeu através de uma criança o medo de voar. Deus respondeu o emprego, a venda do carro. Deus está ouvindo as minhas orações. Se Deus fez isso com as coisas pequenas, quanto mais com as grandes montanhas da minha vida. E a gente começa então a crer que a fé ela é capaz de mover montanhas, porque se Deus está movendo pedras, quanto mais as montanhas. Então, as experiências, elas vão alimentando a nossa fé para que a gente possa viver nesse sobrenatural de Deus. E aí a gente vai ver, então, que a fé alimentada, ela move as coisas impossíveis. Jesus está falando ali em Mateus, nada seria impossível para vocês. Queridos, quando nós estamos com fé, nada é impossível aos nossos olhos, porque nós estamos olhando para Deus, para o poder de Deus, para aquilo que Ele pode fazer. E então a gente crê que tudo se faz possível. Então a gente ora por cura, a gente ora por libertação, a gente não ora com o pezinho atrás, a gente ora, Deus pode, Deus é poderoso. Se Ele vai fazer, é uma outra história. Mas eu creio que Ele faz. Se Ele vai fazer, é com Ele. Mas eu oro crendo que Ele faz. Então nós vamos orar com toda a fé, com todo entusiasmo, crendo que para Deus não há impossíveis. Que tudo é possível através da fé, que a gente transpõe montanhas. Eu queria que você imaginasse a montanha do problema que você vive hoje. A montanha da dificuldade que você olha e você fala assim, isso aqui é intransponível, é grande demais. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, nada é impossível. E às vezes a gente olha uma situação de uma casa destruída, mas se eu olho pela perspectiva da fé, eu falo, Deus pode restaurar. Se eu olho para uma pessoa na drogadição, perdida, mas se eu olho através da fé, eu falo, Deus pode transformar. Se eu olho para um filho com problemas através do meu olhar, talvez tão difícil, tantas barreiras, mas quando eu olho através da fé, eu falo, Deus pode transformar, Deus pode curar, Deus pode libertar. Se eu olho para a minha vida financeira e eu vejo que está tudo no vermelho, tudo difícil, mas se eu olho para Jesus, se eu olho através da fé, eu sei que Deus pode fazer milagres, Deus pode abrir as portas dos céus e Deus pode fazer o sobrenatural acontecer. Mas sabe, às vezes a gente não está vivendo o sobrenatural porque a gente não está alimentando a nossa fé. A gente não está dobrando o nosso joelho o suficiente para que a gente creia que Deus faz. Eu sei muito bem quando eu começo a ficar incrédulo e quando eu paro de orar. Quando eu paro de ler a palavra, eu começo a questionar, e aí eu começo a ficar que nem os mestres da lei e os discípulos. Eu começo a discutir sobre um monte de coisa. Como é que a gente vai fazer as salas lá embaixo? Meu Deus, quanto que vai custar isso aí? Ixi, mas tem que ajudar fulano. Meu Deus do céu. Não, mas isso, aí a gente olha para o caixa da igreja, aí a gente olha, e aí a gente olha para a igreja e fala, não, tem tanta coisa ainda para fazer, tanto ministério, como é que eu vou fazer? E a gente começa a discutir. Mas quando eu estou lá orando, estou no fogo, né, no manto, e a gente está jejuando e orando, você não está nem aí para o caixa da igreja. Você fala, vamos fazer.
E aí você olha para a pessoa e fala, não, Deus vai curar. E aí você tá cheio do poder de Deus, porque você fala, Deus é poderoso, Deus pode fazer, mas você está com o tanque cheio da sua fé. E aí você crê que Deus pode, e aí você fala com a pessoa, e você ora, e aí você não está olhando mais para as circunstâncias, aí você fala assim, nossa, pastor, mas tem que fazer aquilo outro. Deus vai mandar, Deus vai fazer, e Deus vai operar, e Deus vai fazendo. E Deus quer que você seja essa mulher dentro da tua casa, que para de olhar para a despensa vazia e começa a olhar para o Criador. Para de olhar para o marido, para a esposa, para o filho e começa a olhar através da fé de Jesus e falar, Deus vai transformar a minha casa. Deus vai mudar meu lar. Deus vai fazer um milagre, porque Deus é poderoso e a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Mas eu tenho certeza, queridos, que aqueles que têm orado, aqueles que vieram durante a semana, aqueles que jejuaram, que a sua fé está bem maior do que é domingo passado. Não é verdade? Está bem maior do que domingo passado, porque nós estamos alimentando. Mas isso não pode parar. Isso tem que continuar sendo feito e feito dia após dia, aonde a gente começa a mover as montanhas pesadas à nossa frente, através do poder da fé, que começa com jejum e oração. Tem castas na tua casa. Isso eu falo no bom sentido. Mas também há demônios querendo destruir a tua família. Deixa eu te falar. Tem coisas na tua casa que você não vai vencer se você não dobrar o teu joelho e começar a jejuar, querido. Você pode fazer o que for. Mas se você não depender de Deus e acreditar que é nele que está a solução. Tem uma campanha dos batistas que é antiga, né, que Jesus é a solução. Jesus é a resposta. E eu quero te dizer que para a tua casa, para o teu casamento, para o teu lar, para os teus negócios, Jesus é a resposta. E tem coisas, tem castas, tem situações que não tem outra forma de vencer. Você pode tentar de todas as outras formas, mas há áreas na nossa vida que Jesus vai falar que isso só é vencido através do jejum e da oração. Tem áreas na minha vida que eu nunca conseguia me ver livre. E eu olhava para mim e falava, meu Deus, mas como é difícil vencer essa área, como é difícil mudar. Eu comecei a colocar no caderninho, Deus, eu preciso mudar nisso. Tem muita coisa no caderninho. E eu comecei a orar por áreas que eu falava, Deus, eu preciso que o Senhor me liberte dessa área. E eu começava a clamar. Mas eu começava a jejuar, Deus, transforma eu. Me transforma, eu preciso que o Senhor me liberte disso. E jejuava por aquilo. E Deus libertou daquela casta que oprimia a minha vida. Deixa eu te falar, tem coisa no teu coração que você vai vencer em nome de Jesus. Através da fé, da oração e do jejum. É assim que nós vencemos, é assim que nós vamos levantando os muros ao redor da nossa casa, do nosso coração. Deus, Ele quer mover o sobrenatural. E eu acredito numa igreja que pode viver coisas sobrenaturais. Como a gente escutou testemunhos de manhã, Deus está fazendo e Deus vai fazer. Mas eu creio que há áreas no teu coração, áreas na tua vida, áreas na tua casa, que Deus está convocando a gente para continuar orando, alimentando a fé. E aí experimentar dessa fé todos os dias. Outro tempo eu fiz uma pregação falada, faça orações simples. Ore pelo Mar Vermelho, mas ore pelas coisas do dia a dia. Ai, que vontade de comer uma pocã, sei lá, alguma coisa assim, aleatória. Aí você ora e Deus responde, você fala, Deus está ouvindo. E a gente ora e Deus responde e Deus está ouvindo. Porque Deus move o sobrenatural. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. E eu queria convidar a gente a colocar as nossas vidas diante do Senhor. Talvez a incredulidade tenha tomado conta do teu coração. Você tem duvidado. Talvez você chegou aqui, você tem montanhas que parecem intransponíveis. Você fala, pastor, isso aí é impossível. Às vezes pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão da tua casa. Mas quando eu olho para essa palavra, não tem como eu não ser movido por um sentimento de fé, de que Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que nada é impossível ao que crê. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento.
Você fechar os teus olhos. Quais são as montanhas que parecem intransponíveis aos teus olhos? Quais são as situações que você tem enfrentado que parecem tão grandes e você fala, por que eu não estou conseguindo? Jesus está falando hoje assim, você precisa ter fé. E essa fé não é simplesmente de crer em Jesus. Aquele pai cria em Jesus, cria no poder, mas ele estava com a sua fé fragilizada. Ele fala, me ajuda a crer, Senhor. E nessa noite eu queria que a gente pudesse viver algo que realmente só é possível quando a gente apresenta os nossos pedidos diante de um Deus que é grande e poderoso. E a gente pode experimentar da fé, não só de uma teoria ou de uma pregação, mais uma pregação, mas onde a gente pode falar, Deus, eu quero ter experiências contigo. Senhor, eu quero hoje alimentar, Deus, a minha fé no meu coração. Senhor Deus, eu quero hoje, Deus, colocar o meu coração diante do Senhor e pedir, Senhor, que o Senhor venha falar profundamente comigo. Hoje à noite, queridos, nós podemos viver, Pai, o sobrenatural, os milagres de Deus. E eu sou movido a gente ter um tempo de oração nesse lugar. Diante desse Deus que tudo é possível. Teu marido não é impossível para Deus, a tua esposa não é impossível para Deus, o teu trabalho não é impossível para Deus, o teu sonho não é impossível para Deus, a tua doença não é impossível para Deus. O teu casamento falido não é impossível para Deus restaurar. A tua casa não é um caso perdido para Deus, porque nós estamos diante de um Deus que tudo pode ao que crê. Mas nós precisamos orar a Deus, entregar a Deus em oração, que é o primeiro passo de fé. É a gente falar com Deus, Deus, tira isso do meu coração, muda. Transforma o meu lar, transforma a minha casa. E eu quero orar por você. Você que precisa colocar os teus pedidos diante do altar do Senhor. Eu quero convidar você que tem situações que parecem intransponíveis, montanhas, a viver milagres de Deus, a ser alimentado na fé. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos.